Toribes, quem vê a sua figura sempre diplomática, muitos não sabem que o senhor lutou karatê lá na década de 60, né? Depois consta na sua biografia que o senhor abrandou e passou para o yoga por conta das consequências do karatê. Quando se escutou no governo passado um ministro da Saúde defendendo o aborto, não lhe veio lá do fundo, assim, da década de 60, uma vontade de, ainda que, do ponto de vista intelectual, voltar a praticar karatê? Não, eu vejo o seguinte, o karatê tem Eu fui faixa preta de karatê e agora recebi um título que vou receber dia 26 e 27 de novembro, que me honra muito, porque o meu estilo era o Goju-Ryu, e esse estilo eu fui um dos introdutores no Brasil na década de 60. Com o professor Akamine, que foi quem introduziu, e foi um dos primeiros alunos do Akamine. O que representa de rigor, que apesar de ser Shodan, primeiro grau, agora como introdutor eles vão me dar um título de terceiro grau, que é um título honorário, entende, pelo fato de ser um dos seus introdutores. Eu não vou poder estar na cerimônia, porque nesse dia eu estarei numa palestra, mas eles vão mandar o título num encontro em Poços de Caldas de toda a comunidade do Rio do Brasil, 27 e 28 de novembro. Então, eu gosto muito, ainda hoje, e outro dia, fiz até, onde eu faço hidroterapia, depois da minha operações de coluna, da minha artrite, como é uma japonesa, que é fisioterapeuta, professora, inclusive com aula no exterior, ela me trouxe umas madeiras e eu ainda consegui quebrar, que vale dizer, apesar da artrite dos 76 anos, a velocidade ela não perdia. O que eu perdi foi reflexos e o próprio organismo. Eu não gosto muito do karatê. Agora o karatê tem algo positivo, é o controle. No karatê, a raiva, o ódio, isso é um mau conselheiro. Tem que se ter serenidade, entende? Controle emocional, de tal forma que, mesmo que eu voltasse a praticar, porque se tivesse condições físicas de praticar, essas observações do ministro mereceriam a minha crítica, porque, evidentemente, ele só está porque a mãe dele não fez com ele aquilo que ele pretende fazer com aquelas crianças que não vão ter o direito de nascer, que ele sugeriria à mãe que abortasse. Na prática, havia um amigo meu, Bechara, professor de física da universidade, que dizia o seguinte: eu só sou favorável ao aborto numa hipótese, e que todos os abortistas sofressem na sua própria pele o aborto, para depois ver se seria bom aplicá-lo. Mas é uma tese impossível, porque graças às suas mães que não fizeram aborto, hoje eles podem ser favoráveis a abortar os outros, que teriam o mesmo direito que eles tiveram de nascer. Então, um ministro que só é ministro porque a sua mãe teve o bom senso de não abortar, é que eu não poderia concordar com a sua tese, com todo o respeito que me merece, porque todos que defendem o aborto como seres humanos merecem o meu respeito. Eu tenho amizade por muitos deles, por muitas dessas pessoas, mas acho que estão consideravelmente errados, porque cada vez que se atinge o direito à vida, está matando, está se atingindo o mais importante direito. E no aborto, o Nathanson, aquele que fez aquele livro, Um Grito Silencioso, fez inúmeros abortos, milhares de abortos, inclusive do próprio filho, que abortou na faculdade, um filho que ele teve com uma aluna da faculdade, eles eram estudantes. Quando ele viu, num dos abortos que ele estava fazendo pelo ultrassom, um feto de 3 meses, em que eles iam utilizar o garro, em que a criança, o feto fugia do sugador, e os batimentos cardíacos passavam a dobrar da criança, até que o sugador pegava e puxava o bracinho, tirava o bracinho, tirava.
E aquela fuga desesperada e a boca aberta da criança antes de ser esfacelada, em que ele percebeu o drama que representava a dor, nunca mais fez um aborto e decidiu fazer campanhas contra o aborto. Quando se percebe que as técnicas dos Estados Unidos em que se permite aborto, que aliás é um projeto que se tem aí em andamento no Congresso, aborto a qualquer momento, é um dos projetos, nos Estados Unidos, para que o feto não sofra, já começa a anestesiar o feto para depois fazer. Todos falam em aborto como se dissessem: eu vou comer um camarão, ou vou ao cinema. Na prática não percebem que o aborto é de uma violência em que Hitler seria uma carmelita descalça ao ver, porque quando se lançava nas câmaras de gás, a morte era praticamente instantânea. E no aborto não é isso que acontece. O sistema, por exemplo, de queimar, de envenenar, às vezes leva 1 hora para o feto morrer. É de uma crueldade monumental. Se descrevesse como se faz um aborto, entende? Todos ficariam escandalizados. Mas ninguém gosta. Principalmente os abortistas não gostam que se fale de que efetivamente é extremamente doloroso para o feto quando se pretende o aborto. Então, na prática, é contra isso que eu sou contrário. E tenho me colocado nessa posição, mesmo tendo grandes amigos que defendem o aborto, eu entendo que efetivamente o direito à vida é o mais sagrado de todos os direitos. Todos os outros são decorrenciais. Como a vida começa na concepção, no momento em que eu transigir em relação ao direito à vida, eu não mereço mais ser advogado. Porque nesse momento, todos os outros direitos perderam substância. Eu deixei de respeitar aquele direito que dá origem a todos os direitos, que é o direito à vida. Dr. Ives, o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele revela assim, algumas pretensões bem perigosas quanto à censura de imprensa e de controle dos meios de comunicação. Como é que o senhor vê o papel dos órgãos de comunicação menores, como é o caso do próprio Jornal Progresso, Grupo Progresso? Que papel podemos cumprir se nós podemos, de alguma forma, exercer um papel de pequenos bastiões, digamos assim, de defesa da livre expressão? Eu considero que Mark Twain tinha uma frase, entende, que eu considerava muito interessante. A função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio. Porque, efetivamente, o que vale para a imprensa é a notícia boa. Quando a notícia é boa, não há notícia. Vemos quanta coisa boa se faz, por exemplo, na igreja. O número de sacerdotes santos, de dedicação, de obra missionária. Quando um sacerdote que erra, isso vira manchete de jornal. O joio, sem perceber tudo que é de positivo. Isso passa a visibilizar. Então, eu considero que a imprensa, ela indiscutivelmente, ela vive da notícia do escândalo, embora tenha um aspecto informativo importante, um aspecto de desvendar o que há de errado nas instituições extremamente relevante. Mas sem imprensa nós não teríamos nenhum controle por parte do Estado do poder. Graças à imprensa que nós temos o desvendar do poder. E apesar das restrições que eu faço, dela procurar efetivamente viver das notícias que são escândalo, que viram manchete e que chamam a atenção, muitas vezes a própria imprensa termina manipulando a opinião pública, eu acho que sem imprensa o mundo seria muito pior. Graças à imprensa é que se faz o controle democrático da sociedade. A sociedade em si não tem condições. É a imprensa que fica em cima dos governos. Nas democracias, é graças à liberdade de imprensa que nós passamos a conhecer o que está acontecendo, lutando, e graças a isso que os governos podem ir sendo
escoimados de tudo aquilo que existe de corrupção, enfim, de malversação de recursos, etc. Agora, no programa de Direitos Humanos, é um programa com uma linha ideológica bem definida. É um grupo que fez. O Brasil tem 190 milhões de habitantes e disseram que constaram 14 mil pessoas que pensam como eles. Então, é a opinião de 14 mil pessoas que foi levada por um decreto do governo, não foi uma lei, foi um decreto. E esse decreto foi apresentado com a ideologia desses. O que vale dizer, como eles são 14 mil e querem impor como se fosse a opinião de 190 milhões a sua opinião, a imprensa passa a ser um elemento desagradável. O controle da imprensa é uma forma de dizer que eu estou fora de qualquer crítica da sua parte. Quando eles falam em democratização, é a democratização dizendo o seguinte: nós afastamos 190 milhões de brasileiros e queremos que 14 mil controlem o que nós chamamos de democrático. Democratas somos nós, os outros são pessoas que não têm expressão nenhuma. Então, quando eles falam de democratização, é eles conduzirem o controle da imprensa. Vocês podem publicar isso, não podem publicar aquilo. Liberdade de imprensa tem que ser absoluta. Isto a presidente Dilma compreendeu. Ela disse, apesar de todas as críticas, eu prefiro receber críticas do governo da imprensa do que aplicar qualquer espécie de censura. E creio que não passe essa parte junto à presidente. Mas todos aqueles que têm vocação para a ditadura, em todas as ditaduras há controle da imprensa. Em todas. Vê-se agora na Venezuela, vê-se na Argentina, que estão a caminho, entende, para um processo de controle governamental. E Mussolini, mesmo aqui na época do Getúlio, na época do regime de seção, com jornais publicanos, receitas e poemas de Camões, o que nós temos é que os regimes ditatoriais, a imprensa incomoda. E incomodando tem que ser controlado. Então, no plano dos direitos humanos, os que querem o controle da imprensa, na verdade, têm vocação para a ditadura. Os verdadeiros democratas, aliás, a presidente Dilma, isso me impressiona positivamente, diz: não haverá controle da imprensa. Por pior que seja, a imprensa tem que ser livre, porque é a única caixa de ressonância efetiva do povo. Mesmo quando ela manipula, mesmo quando ela procura desfigura instituições, porque ela tem suas falhas, mas, na verdade, é preferível este mal do que ter o único instrumento de desventrar governos controlado. Então, o plano de direitos humanos, nesse ponto, para mim, tem que ser rejeitado pura e simplesmente.